Hoje ouviremos a segunda parte da mensagem de Mary Cassian no evento que aconteceu no meio da semana em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, no começo deste ano. Aqui está Mary com a conclusão da segunda mensagem daquela noite, com a tradução em português feita por Naná Castilho, do Ministério Filipenses 4:8. So the second observation A segunda observação is that true womanhood displays the gospel in a distinctive way. é que a verdadeira feminilidade revela o evangelho de uma forma distinta. We talked about this verse earlier Nós falamos this evening. sobre esse versículo um pouco mais cedo nessa noite. The plates are different. Os pratos são diferentes. This verse addresses the men. It says, don't treat women like one of the guys. Esse versículo ele está falando especificamente para os homens, falando não trate as mulheres como se ela fosse um dos caras. You need to interact with her in an understanding way. Você precisa lidar com ela de uma forma mais compreensiva, In a way that respects your differences. de uma forma tal que respeite as diferenças que existem entre vocês. Don't be insensitive. Não seja insensível. Don't be rough. Não seja bruto. Do not hurt her. Não a machuque. Protect her. Proteja essa Look mulher. after her. Cuide dela. That's what men are supposed to do. É isso que os homens devem fazer. God doesn't want his daughters getting hurt. E Deus não quer ver as suas filhas sendo feridas. She is the plate that is beautiful and fragile. Ela, a mulher, é o prato que é lindo e frágil, delicado. But not fragile in a bad way. Mas não frágil num sentido ruim. Just soft in a beautiful way. Só e de uma forma delicada e bela. And you ladies know that you have a softness of spirit. E vocês, mulheres, sabem que vocês têm uma suavidade de espírito. Some of you have tried to harden your hearts, Talvez algumas de vocês tenham tentado já endurecer o seu coração. but you know that you are vulnerable to being hurt. Mas você sabe que você é muito vulnerável a ser ferida. And some of you have carried those wounds deeply. E muitas de vocês têm talvez carregado essas feridas de forma muito profunda. This verse points out to the fact that there's a difference between man and woman that God wants us to honor. Esse versículo destaca o fato de que existe sim uma diferença entre homem e mulher que Deus quer que a gente honre. Each sex plays a unique role in testifying to God's story. Cada sexo tem um papel diferente e testifica da história de Deus. Men and women both tell the story of Jesus, Os dois contam a história de Jesus, but we tell it from different angles. mas nós contamos essa história a partir de ângulos diferentes. Men are to reflect the character and the strength Os homens devem refletir o caráter, a força and the love and the self-sacrifice of Christ. e o amor e o autossacrifício de Cristo. Women are to reflect the character and the mul- responsiveness As mulheres devem refletir o caráter e aí a receptividade and the grace and the beauty of the bride he redeemed. e aí a graça e a beleza da noiva que ele redimiu. So we complement each other Então nós nos complementamos uns aos outros in terms of which part of the story we tell, em termos de qual parte da história cada um de nós conta. but both of us point to Jesus. Mas ambos apontam para Jesus. We display the same picture, Nós evidenciamos a mesma imagem, but in distinct ways. mas de formas diferentes. The third observation A terceira observação is that true woman is primarily about who you are on the inside. é que a verdadeira feminilidade ela diz respeito principalmente a quem você é por dentro. It's an inward quality. É uma qualidade interior. It's a matter of the heart. É uma questão de coração. And womanhood cannot be contained in a checklist. E ela não pode ser reduzida a uma listinha de regras. The verse in this passage is not saying, don't braid your hair. O versículo aqui, ele não está falando, escuta, não é para fazer trança. Don't you dare wear jewelry. Não, nem ouse usar joia, o ouro. Don't wear clothes. Não use roupa nenhuma. That's not what he's saying. Não é isso que está falando aqui. These are just cited as examples of outward things. Ele está trazendo alguns exemplos de coisas exteriores. True woman means that you worry about what you look like on the inside.
A feminilidade significa que você se preocupa mais com como você se parece por dentro. Far more than you worry about what you look like on the outside. Muito mais do que você se preocupa com a sua aparência exterior. God doesn't give us checklists for our behavior. Deus não nos dá listas de regrinhas para o nosso comportamento. The wonder of the gospel is that He changes our hearts. A maravilha do evangelho é que ele transforma os nossos corações. And the presence and the guidance of the Holy Spirit E a presença e direção do Espírito Santo transforms our behavior more than a checklist ever could. transforma o nosso comportamento muito mais do que qualquer listinha de regras poderia fazer. The fourth observation we can make Quarta observação que nós podemos fazer is that true womanhood enhances your person and personality. é que a verdadeira feminilidade, ela enriquece, ela aprimora a sua pessoa e personalidade. It beautifies you. Ela te embeleza. You become more of who you are. Você se torna mais e mais quem você é. We heard so many testimonies of women tonight Nós ouvimos muitos testemunhos de mulheres essa noite who just flourished when they stepped into who God created them to be. que de fato floresceram a partir do momento em que elas entraram e abraçaram o plano que Deus criou para que elas vivessem. God has created you to be a nurturer, Deus te criou para que você seja uma nutridora, a life giver, uma doadora de vida, a relator, alguém que se relaciona, a responder. que responde, que é relacional. So the Bible here is not telling us so much what to do Então a Bíblia aqui ela não está entrando tanto no mérito de o que é para fazer, as it is speaking to who we are. mas sim sobre quem nós somos. It's written on our bodies. Isso tá escrito nos nossos corpos. That's the kind of spirit God has given you. Esse é o tipo de espírito que o Senhor deu a você. And when you step into it, you will find yourself. E quando você abraçar isso, então você vai finalmente se encontrar. You will not become less. Você não vai se tornar menos, You will become more. você vai se tornar mais. And it won't be a checklist. E não vai ser com listinha de regra. It'll be unique to you. Isso vai ser único e exclusivo seu. Point number 5. Ponto número 5. True womanhood is for women who hope in God. A verdadeira feminilidade, ela é para mulheres que têm esperança em Deus. We're told here in this passage that this is for women who hope in God. Está escrito, essa passagem nos diz que é para mulheres que depositam a sua esperança em Deus. This is a spiritual truth Essa é uma verdade espiritual and it's spiritually discerned que é discernida espiritualmente and spiritually lived out. e vivida espiritualmente também. If you don't have the power of the Holy Spirit, Se você não tem o poder do Espírito Santo, you won't have the wisdom or the knowledge você não vai ter a sabedoria, o conhecimento or the strength ou a força to live this way. para viver dessa forma. I think in Brazil there's a fad, Eu acho que aqui no Brasil existe uma a trend eu acho que aqui no Brasil existe uma tendência that mirrors a trend in North America. que também é tendência lá na América do Norte. In North America, there's a trend on Instagram for a trad wife. Lá na América do Norte existe uma trend no Instagram, uma tendência no Instagram que é para aquela esposa tradicional ou perfeitinha. Feminilidade clássica. Perfect. A feminilidade clássica, tá? But those women are trying to go back to the 1950s. Mas o que essas mulheres estão querendo fazer é voltar lá para 1950. They are saying if I go back to knitting and crocheting E elas estão dizendo o seguinte: se eu voltar lá para a época e começar a fazer tricô, crochê, and canning and baking bread e eu começar a fazer meu próprio pão and staying home, e ficar em casa 100% do tempo, then that's very fulfilling for me. isso vai ser o que realmente vai me preencher. But they don't understand Mas elas não entendem that womanhood is not about what you do. que ser mulher não diz respeito ao que você faz, It's about who you are. mas sim diz respeito a quem você é And it's who God created you to be. e quem Deus te criou para ser. You might be a woman who wears black boots Você pode ser uma mulher que usa coturno
and rides a motorbike, e que anda de moto, but that doesn't make you less of a woman. e isso não te torna menos mulher. True womanhood is for holy women. A verdadeira feminilidade é para mulheres santas. Women who have been justified by the blood of Jesus Christ Mulheres que foram justificadas pelo sangue de Jesus. and are being sanctified to be women E que estão sendo santificadas para se tornarem mulheres who conform to the image of Jesus Christ conformadas à imagem de Jesus Cristo. and who live out who they are E que vivem a realidade de quem elas são by the power of the cross. pelo poder da cruz. Observation number 6. Observação número 6. True womanhood isn't always simple or easy. A verdadeira feminilidade nem sempre é simples ou fácil. Now, it's easy if you happen to be married to a fantastic man, Pode ser que seja mais fácil se você, por acaso, é casada com um homem fantástico. it's much more difficult to figure it out Mas é muito mais difícil de você entender como viver ou fazer if you're living with a fool se você estiver casada com um tolo or a boor ou um grosseirão or an arrogant tyrant ou um tirano arrogante or a macho man. ou um macho man. Ephesians 5:22 Efésios 5:22 says to submit to your husband diz para as esposas se sujeitarem aos seus maridos as is fitting in the Lord. como convém ao Senhor. So your submission is first and foremost to the Lord. E isso significa que a sua submissão é antes de qualquer coisa ao Senhor. So in my experience, Pela minha experiência, that means that there are some instances isso significa que existem alguns momentos ou exemplos in which you may need to say no to sin. em que você talvez tenha que dizer não ao pecado. If your husband is asking something of you Se o seu marido está pedindo algo, exigindo algo de você, that is not in line with who you are as a child of God. que não está alinhado com quem você é como filha de Deus. There are times when we need to stand strong and resist sin. Existem momentos em que nós precisamos nos manter firmes e resistir ao pecado. There are times we need to confront sin in our husband's life in a godly manner. Existem momentos em que nós precisamos confrontar o pecado na vida dos nossos maridos de uma maneira piedosa. If your husband is a Christian, he is also your brother in Christ. Se o seu marido é cristão, ele também é seu irmão em Cristo. When you submit, you do not become someone who does not think. Quando você se submete, você não vira alguém sem cérebro. You do not lose all your brain cells. Você não vira alguém incapaz de pensar. You do not become a doormat. Você não vira um capacho. But I think that we have to understand that submission is not easy. Mas eu acho que nós precisamos entender que submissão não é fácil. And it's not simple. Mas também não é simples. We need to wrestle with how to apply it Nós vamos sim lutar e pensar em como aplicar isso. and how to best follow the Holy Spirit. E como seguir a orientação do Espírito Santo da melhor maneira. It takes strength Isso vai exigir de nós força, and courage. coragem, It takes brains exige o nosso cérebro, and discernment. exige discernimento, It takes backbone. exige uma coluna ereta. Yes, Backbone. that's the same. And resolve. Para que a gente seja determinada, por isso. And the example of Sarah is very interesting to me E nesse sentido, o exemplo de Sara chama bastante a minha atenção. because Sarah to me is not a passive woman. Porque Sara não me parece uma mulher passiva. Sarah was a strong woman. Sara era forte. Point number 7. Ponto número 7. True womanhood is very precious to the Lord. A verdadeira feminilidade, ela é muito preciosa para o Senhor. Do you know why it's so precious to the Lord? Você sabe por que ela é tão preciosa para o Senhor? Because a soft, responsive heart Porque um coração manso e responsivo is the same heart as his son Jesus. é o mesmo coração do seu filho Jesus. And is the heart that made the gospel possible. E foi esse coração que tornou o evangelho possível. Because without that type of heart in Christ, Porque Cristo tinha esse tipo de coração manso.
there would be no gospel story. Se não houvesse esse tipo de coração, se ele não tivesse esse coração, não haveria evangelho. So women, I would like to encourage you Então, mulheres, eu gostaria de encorajar vocês to think about these issues, a pensar nessas questões. to look at where you're getting your ideas from. Que você pense de onde as suas ideias têm vindo. I challenge you to ask, am I getting my ideas from culture or from the Word of God? Eu te desafio a refletir. As minhas ideias, elas têm vindo principalmente da cultura ou do que a Bíblia diz. But in the end, Mas, e no fim das contas, the most important thing for you to remember a coisa mais importante para você se lembrar is that who you are as a woman é que quem você é como mulher is ultimately not about you, não diz respeito, em última análise, a você. that we're not trying to become perfect women for womanhood's sake, Que nós não estamos tentando nos tornar mulheres perfeitas simplesmente pela causa da feminilidade. but that we want to examine these things Mas nós queremos examinar essas coisas for the sake of the gospel. por causa do Evangelho. And if it is true, E se ele é verdade, it is true, e é verdade, that male and female reflect the story of the gospel, e homem e mulher refletem a história do Evangelho, then is it any wonder go ahead. that Satan works overtime to destroy this reality? Tá. If men and women do reflect the story of the Então, se gospel, homem e mulher de fato refletem a história do Evangelho, it's no surprise não é surpresa, got it, that Satan works overtime que Satanás está assim fazendo hora extra, and talks in women's ear, falando o tempo todo na orelha das mulheres, just as he did in the garden, falando da mesma forma como ele fez lá no jardim, to destroy the image, para destruir essa imagem, to destroy the picture, para destruir essa representação and to destroy the story that we have about the Christ who loved his bride. e para destruir essa história real que nós temos sobre um Cristo que ama a sua noiva, Because ultimately, porque em última análise, that's what womanhood is all about. a feminilidade trata exatamente sobre isso. It's about Jesus. É sobre Jesus. And that's why we are here. E é exatamente por isso que nós estamos aqui. Would you please stand? Você pode, por favor, se colocar em pé? Lord, I look at this room Senhor, eu olho para esse auditório and at the faces of my sisters throughout this auditorium. e eu vejo os rostos das minhas irmãs espalhados. I know that so many of them have heartaches. Eu sei que tantas delas têm passado por momentos difíceis, estão com o coração partido. I know that this has been a difficult topic for some of them. Eu sei que para muitas delas esse é um assunto difícil, doloroso. I know that there are deep hurts. Eu sei que existem feridas profundas. I know that the world whispers in our ears. Eu sei que o mundo fica falando nos nossos ouvidos. It whispers in my ear. E porque ele sussurra também no meu ouvido. Did God really say? Será que Deus realmente disse? Is God really good? Deus é realmente bom? Does he have my best interests at heart? Será que realmente ele tem o meu melhor, um benefício para mim no topo do seu interesse? So if there's something that you would like me to pray for, would you put your hand up? Então eu te peço que se existe algum motivo de oração que você quer que eu interceda por você, você pode, por favor, levantar sua mão? Just for me to see. Só eu vou ver. Erga sua mão. Oh, Jesus. Oh, Jesus. You know each one of these requests. O Senhor conhece cada um desses pedidos, dessas súplicas. You see each raised hand. O Senhor vê cada mão levantada aqui. There are women here who are just barely hanging on to their marriages. Tem mulheres aqui que estão quase não resistindo, não sobrevivendo em seus casamentos. Who have had so much conflict in their home. Que já viveram tantos conflitos em seus próprios lares. Their hearts are being drawn elsewhere. Que eles gostariam de estar em outros lugares agora. There are women here who are sexually broken. Tem mulheres aqui que estão sexualmente feridas, quebradas. They've listened to the lie Elas têm ouvido a mentira that they will find themselves que elas iriam se encontrar through their sexual conduct por meio da sua conduta sexual,
but it has left them emptier than ever. Mas isso as tem deixado mais vazias do que nunca. Lord, I pray for all these women, every hand that's raised. Senhor, eu oro por cada uma dessas mulheres, I cada mão pray que that está your erguida. Holy Spirit will speak to them in this moment. Te peço que o seu Santo Espírito fale ao coração delas nesse momento, Senhor. Whatever it is they need to hear. O que quer que seja que elas precisam ouvir, Senhor. Holy Spirit, I pray you will whisper it. Truth to Santo them. Espírito, eu te peço que o Senhor sussurre palavras de verdade a cada coração. God's grace covers every sin. A graça do Senhor cobre His todo o mercy pecado. is enough. A sua misericórdia é mais do que suficiente. Whatever you are carrying, whatever guilt, Não importa o que você esteja carregando, que culpa você carregue, whatever sin, qualquer pecado, He doesn't point these things out Ele não aponta essas coisas. to condemn us. Ele não coloca essas coisas para nos condenar. He points us out to set you free. Ele nos aponta essas coisas para nos libertar. So, Father, I pray for freedom. Então, Senhor, eu oro por libertação In nesse whatever momento. area they need it. De qualquer área que seja necessária. If they need more faith, Se elas precisam de mais fé, if they need to stand in purity, se elas precisam resistir numa vida de pureza, if they need to extend forgiveness, se elas precisam estender perdão a alguém, if they need to repent of a rebellious spirit. se elas precisam se arrepender de um espírito rebelde. Oh Lord, you're so good. Senhor, o Senhor é tão bom. And each one of these daughters E que cada uma dessas filhas, is so precious to you. cada uma delas é tão preciosa ao Senhor. You look at this room with tenderness in your heart. O Senhor olha para esse auditório com amor no coração. Oh, dear daughter of mine. E o Senhor pensa, oh, minha filha querida, Oh, women of Brazil. mulheres brasileiras, Turn and look at Jesus. dirija os seus olhos a Jesus. Amen. Amém. Amém. Somos tão gratas por aquela noite em que Mary falou em Volta Redonda no Rio de Janeiro. O evento foi realizado em uma quarta-feira e mesmo assim o local que comportava cerca de 2.000 pessoas estava lotado, apenas com lugares em pé. Aqui está um testemunho precioso que recebemos da Débora, uma das senhoras que participou do evento. Débora veio da cidade de Angra dos Reis junto com outras mulheres e juntas encheram 4 ônibus. Sim, 4 ônibus, cheio de mulheres. A viagem de Angra dos Reis até Volta Redonda durou 2 horas. Essas mulheres se sentiram como se estivessem em sua própria tribo no evento, o que foi muito encorajador. Perceber que elas fazem parte deste movimento do qual só ouviram falar. As mulheres recém-chegadas ao ministério foram profundamente impactadas pela mensagem de Mary e agora estão motivadas a fazer o estudo da mulher verdadeira. Elas foram inspiradas com uma nova visão e querem ser transformadas como ouviram dizer que outras foram. Débora disse que a visita de Mary ao Brasil foi um grande incentivo e uma resposta à oração durante um período em que ela se sentiu muito sozinha, como uma alienígena, tentando viver uma visão de mundo bíblica contracultural com pouco apoio de crentes maduros ao seu redor. Uau! Louvado seja Deus! Se quiser saber mais sobre o estudo Mulher Verdadeira de que esta senhora está falando, um estudo onde Mary Cassian é coautora junto com Nancy DeMoss Wolgemuth, acesse nosso site e clique em Estudos. Você encontrará onde comprar os livros, os vídeos que acompanham o estudo e recursos para ajudar a orientar sobre como liderar um grupo de estudo e muito mais. Nos próximos episódios, continuaremos a compartilhar mais mensagens da Mary Cassian, agora na conferência em Porto Alegre durante sua passagem pelo Brasil. Aproveitamos para lembrá-las da conferência True Woman 2025. O tema deste ano é A Palavra, Contemple Suas Maravilhas. E vamos juntas admirar a beleza e a veracidade da Palavra de Deus.
Hoje queremos enfatizar que há a possibilidade de você participar de todas as palestras da sua casa, sozinha ou com suas amigas, pois teremos transmissão ao vivo e em português. Junte-se a nós e a mais de 7.000 mulheres para esse tempo de inspiração e edificação, de 2 a 4 de outubro. Não deixe de visitar o nosso site para saber como se inscrever. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wogemuth, chamando as mulheres à liberdade, plenitude e abundância em Cristo.